Bom, com esses resultados de ontem, a gente tá vendo aí que o Vasco ultrapassa o São Paulo, hein? E olha lá, cola no Fluminense, mas o São Paulo... o Fluminense, na verdade, com um jogo a menos, tá? Vasco e São Paulo já tem 29 jogos. Virando a página, a gente vai ver a disputa, então, e a luta contra o rebaixamento. A vitória do time baiano foi muito importante para ele, o Juventude também, né? Mas o Juventude está mais atrás. O Vitória vai a 31, é a mesma pontuação do Santos, olha lá. E o Galo tem 33. O Inter ainda, de certa forma, também ameaçado com 35. Na próxima rodada, Galo e Ceará. Olha que jogo importante, hein? Bem difícil. O Santos joga fora contra o Botafogo. A Lili Nascimento está aqui conosco porque tem mais informações, Lili, envolvendo bastidores e contas do Corinthians em dia de treino aberto, hein? É sempre bom também acompanhar, Lili. Sempre bom, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao Fã de Esportes. Treino aberto aqui no CT Joaquim Grava, a equipe se preparando para o confronto do próximo sábado contra o Vitória lá no Barradão. O Corinthians precisa vencer, né? Tá naquele meio de tabela que tá bem embolado, é o 11º com 36 pontos e vai encarar um Vitória que, se vencer, pode deixar o Z4, então de fato será um jogo importantíssimo aí. E o Corinthians, depois de 2 meses e meio de recuperação, né? Tratamento ali do Carrilho, que teve uma lesão ligamentar, ele tá de volta, ontem mesmo voltou a treinar em campo com os outros atletas, está participando dessa atividade também. A gente gravou a primeira atividade num campo reduzido, agora passada para cá, daqui a pouquinho a imprensa terá que deixar para o Dorival seguir com os trabalhos. Falando da parte financeira, né, o Corinthians, que já tem um transfer ban por conta do Félix Torres, sofreu outro transfer ban por não pagar o Cuiabá pelo Ranielli, mas agora o Corinthians quitou essa segunda parcela no valor de R$788 mil, ainda tem mais para quitar, né? Mas pelo menos essa segunda parcela que estava em atraso foi quitada. O Corinthians agora aguarda, né, para ver quando cai o transfer ban, esse transfer ban que ele sofreu na segunda-feira, então deve cair. Em relação ao Ranielli, o que não vai adiantar muita coisa na questão de não sofrer mais esses bloqueios, porque ainda tem o valor para pagar ao Santos Laguna, né, os R$40 milhões que o Corinthians ainda não pagou. Então o Corinthians ainda vai seguir sem poder contratar até a próxima janela, enquanto não quitar esse valor. Dito isso, a preparação total por aqui é para esse jogo, um jogo que o Corinthians encara como decisivo, né? O Corinthians vem tentando 2 vitórias consecutivas aí no Campeonato Brasileiro, não consegue ter essa sequência, então por isso agora com essa semana cheia de trabalho, porque eles viajam apenas na sexta-feira, vão tentar aí de alguma forma buscar esse resultado positivo, jogando sábado lá no Barradão. Estaremos lá para acompanhar mais um jogo nessa rodada do Campeonato Brasileiro, Bruno. Boa, Lili, com reforço então da torcida do Santos, torcendo pelo Corinthians, claro, nesse final de semana, porque o Santos joga contra o Botafogo e, claro, precisa torcer bastante contra o Vitória. Bem-vindo ao Tom mais uma vez. Vamos falar de um problema que apareceu ontem, né? Que foi mais um transfer ban para a conta do Corinthians, né? O Corinthians correu para pagar, tinha a ver com uma parcela do Ranielli. E eu queria saber se isso já foi resolvido ou tem outros problemas à vista também, outras dívidas que o Corinthians tem que podem acarretar em novos transfers ban. Então, o momento não é muito tranquilo não, né? Nada tranquilo, viu, Joana? Primeiramente, muito boa tarde para você, minha amiga, uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Então vamos falar um pouquinho desses assuntos extra-campo, como bem a Joana trouxe. Ontem à noite o Corinthians fez o pagamento de 7 milhões, que é um acordo intermediado pela CBF a alguns times brasileiros, entre eles o Cuiabá, referente à contratação do Ranielli. Então ontem foi feito um pagamento para o Cuiabá ali de R$788 mil, de um total de um acordo de 17 milhões de reais. Mas o Corinthians ainda precisa entregar a documentação para poder derrubar este transfer ban. E por que eu falo este? Porque já tem um em vigor que é referente à contratação do Félix Torres com o Santos Laguna, um time do México. Isso está em vigor desde agosto, esse transfer ban. Não para também por aí, porque tem também outros casos que o Corinthians foi condenado, precisa fazer o pagamento, deve pagar mais de 40 milhões de reais para o caso do Matias Rojas, a rescisão de contrato com ele, e vai ser cobrada agora na primeira quinzena de novembro. Se não for pago,
outro transfer ban para o Corinthians. Eu até anotei aqui, pessoal, porque são 6 casos que o Corinthians foi condenado aí para o pagamento, totaliza aí 125 milhões de reais nesses 6 casos. Um é para o Santos Laguna, do Félix Torres, a rescisão com o Matias Rojas, tem o Tadieres também com o Rodrigo Garro, caso do Maicon, do José Martínez e também do Charles, então totalizando aí 125 milhões em 6 casos. Além disso, o Corinthians já foi homologado lá em abril, foi condenado, fez um plano de pagamento para os times aqui do Brasil, totalizando aí uns 76 milhões. Esse valor vai ser pago trimestralmente em 6 anos. Lembrando que a janela de transferência ano que vem, do dia 5 de janeiro e encerra no dia 3 de março, né, Joana? Vai ter dificuldades aí pela frente. Mais um, né? A gente está sempre falando disso aqui no programa, mas vamos falar um pouquinho de campo e bola também, já que é um acontecimento, né? Quando os clubes abrem os seus portões para que os jornalistas consigam acompanhar o treinamento. Deu para ver o que hoje dessa preparação para o jogo contra o Vitória, minha amiga? Vamos lá, agora a gente fala do assunto do campo, né? Porque hoje de manhã, como vocês podem perceber, tá ventando bastante. Teve treino aqui no CT Joaquim Grava. O que a gente percebeu, o Hugo Souza não participou da atividade. Ele caiu no jogo contra o Galo, caiu em cima do ombro direito, ficou com algumas dores. Por isso ele tá passando por um tratamento específico, não apareceu aqui no campo e o clube não confirmou se ele teria alguma lesão ou não. Tá fazendo um tratamento específico. Agora quem volta são os Andrés, André Ramalho e André Carrídio. Eles concluíram a transição e ontem já tinham feito atividade junto com a equipe. Hoje também participaram. O Carrilho sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, isso em agosto, na partida contra o Palmeiras. O Ramalho, estava desde fora há 5 jogos, ali no finalzinho de setembro, mas agora os dois podem vir a campo neste sábado. A equipe do Corinthians vai treinar essa semana inteira de manhã. Na sexta-feira à tarde viaja para a Bahia, onde vai enfrentar o Vitória às 4 da tarde no sabadão. É isso aí, Jô. Muito obrigada, minha amiga, pelas informações do Corinthians, trazendo detalhes importantes aí desse último treinamento. O Corinthians já se preparando, está aproveitando a semana para recuperar todo mundo, né? Porque os jogadores aos pouquinhos estão ganhando os minutos, Memphis, Garro, enfim. Então, importante quando a gente consegue assistir um treinamento. Falando em time do povo, tá aqui Plácido Berres para conversar com a gente. Tudo bem, Plácido? Tudo jóia. Vai contar pra gente essa história aí de transfer ban, que é um termo difícil, mas a situação acho que é mais complicada ainda, né, Plácido? Ontem essa situação com o Félix Torres, agora uma nova situação, na verdade, né? Tem Félix Torres, Ranieri, conta pra gente aí. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para quem tá ligado aqui no GE. Vamos começar pelo Félix Torres. O Corinthians foi condenado na FIFA em agosto desse ano. O Corinthians contratou o zagueiro equatoriano junto ao Santos Laguna do México em janeiro do ano passado. Não pagou 33 milhões de reais aproximadamente. Esse valor já está em 40 milhões com a correção de juros. E aí a FIFA puniu com o transfer ban, que nesse caso a punição é de uma proibição de contratação de jogadores por 3 janelas de transferência. O Corinthians já passou por uma, ou seja, tem mais 2 janelas no fim do ano e no meio do ano que vem. E aí, realmente, esse caso está vigente ainda. E para quem não sabe, transfer ban é isso, é uma punição para que não possa fazer transferências. O termo é em inglês, mas aí a gente é um banimento de transferência. Exatamente. E o Corinthians tem a situação agora do Ranieri, que veio do Cuiabá, mas também está aí nessa vigência, né? Pois é, aqui a gente está personificando esse caso no Ranieri, porque o Corinthians deve alguns times brasileiros, entre eles o Cuiabá, que tem a negociação do Ranieri como a principal, 17,7 milhões aproximadamente. E aí o Corinthians fez um acordo com esses times brasileiros via CBF para pagar parcelado esse valor. E sexta-feira passada deveria ter pago a parcela, não pagou. Ontem a CBF aplicou um transfer ban no Corinthians. Horas depois, o Corinthians fez o pagamento dessa parcela de aproximadamente 800 mil reais e agora está aguardando a CBF tomar uma decisão para retirar esse transfer ban ou decidir pela manutenção. Nesse caso, a punição aplicada pela CBF é de 6 meses sem que o Corinthians possa registrar novos jogadores, contratar jogadores tanto para o profissional quanto para a base. Agora, Plácido, esses 2 casos a gente já falou, já sabia, são os principais que estão rolando, mas não são os únicos, né? Não.
Além do caso do Félix Torres, do Ranielli, o Corinthians tem esses casos todos aqui, Matias Rojas, Rodrigo Garro, Maicon, José Martínez, Charles. Somando todas essas condenações, o Corinthians deve aproximadamente 130 milhões de reais, o que pode acarretar em novas punições. Na verdade não são condenações ainda, né? São situações que o Corinthians está devendo nesse momento, né? São condenações já, só que o Corinthians em algumas entrou com recurso, na FIFA, na Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Então, assim, é aquela coisa de primeira instância, segunda instância, mas já são condenações. Já são condenações, ou seja, todo mundo fica de olho para entender quais vão ser as consequências, porque se já tem essa condenação, o que pode acontecer? Pode perder ponto no Campeonato Brasileiro? Seria muito complicado nessa situação, né? Muita calma nessa hora. Vamos tentar explicar. A primeira medida é não poder registrar novos atletas. Como a gente falou, né? Essas punições impostas pela FIFA e pela CBF, elas também funcionam com um prazo, né? Elas funcionam como um prazo para o pagamento das dívidas. Se isso não acontecer, a FIFA pode estender esse prazo. E aí, se a falta de pagamento persistir, aí sim pode vir a segunda medida, né? Que é a perda de pontos. Isso só aconteceu no futebol brasileiro em 2020 com o Cruzeiro. O Cruzeiro, né? E aí, caso o Corinthians siga inadimplente, algumas medidas mais drásticas podem acontecer, como o rebaixamento ou até mesmo a exclusão do time de algumas competições que está disputando. Só que é importante deixar claro que isso é muito improvável e nunca aconteceu na elite do futebol brasileiro. É tudo muito complexo. Se as pessoas quiserem entender um pouquinho mais, só acessar o ge.globo. Tá certo, muito obrigada, viu, Plácido? E olha, a gente tá falando muito de fora de campo, mas vamos falar de bola também, porque daí no fim o que importa é isso, né? Pensando que o Corinthians tem Copa do Brasil pela frente, uma premiação alta. Mari Loturco tá lá no CT do Corinthians porque teve treino aberto hoje. Mari, conta pra gente o que você viu por aí. Boa tarde. Teve sim, Gabi. Primeiramente, muito boa tarde para você, minha amiga. Uma ótima tarde para todos que nos acompanham. O que a gente percebeu nessa atividade pela manhã é que o Hugo Souza, goleiro, não participou da atividade. Ele caiu no jogo contra o Atlético Mineiro, caiu em cima do ombro direito, ficou ali com um incômodo, por isso está fazendo um tratamento específico. O Corinthians ainda não confirmou se é um caso de lesão, mas fato é que ele não participou aqui da atividade. Quem a gente viu em campo foi o André Carrilho e também o André Ramalho. Os dois estão de volta, eles que sofreram com lesões, o André Carrilho. O André Ramalho, na verdade, foi um estiramento na coxa, o Carrilho teve uma lesão ligamentar, os dois estavam de fora, mas podem participaram da atividade e podem ser que voltem a campo no jogo de sábado, às 4 horas da tarde, contra o Vitória. A equipe, na verdade, viaja na sexta-feira à tarde, viu, Gabi? Valeu, Mari. Obrigada pelas informações por aí. Cuiabá está pago, fiel, mas se você ainda não entendeu muito bem tudo dessas dívidas do Corinthians, a gente soltou no vídeo anterior, o Vessone trazendo tudo bem explicadinho. A dívida do Cuiabá, quando o presidente vem e reclama, começa a falar um monte aí na zona mista aí, em relação ao Corinthians, ele não tá errado, né? O Corinthians que tá errado em ser caloteiro já pegou essa fama, infelizmente, com todos que passaram aí na administração e também na presidência do Corinthians, mas a dívida do Cuiabá não é somente do Ranielli em específico. O Corinthians fez um acordo com a CBF de juntar todas as dívidas que o Corinthians tem aqui no Brasil, no setor nacional, e o Corinthians está pagando de 3 em 3 meses uma parcela específica, que não é uma parcela barata, e todos esses valores relacionados ao Ranielli, quando o Corinthians paga essa parcela, tem mais de 20 pessoas, credores, instituições, times, empresários, jogadores que o Corinthians está devendo. Então, quando o Corinthians paga essa parcela, todos eles, cada um deles recebe sua parte ali do valor que o Corinthians deve para cada um, e nesse pagamento o Cuiabá recebeu aí os valores devidos ao Ranielli, e assim agora fica meio que quitado essa parcela relacionada ao jogador Ranielli. Além disso, o Corinthians tem muitos outros valores não nacional, mas agora envolvendo dívidas internacionais. Uma delas é do Félix Torres, que a diretoria, inclusive Vessone vazou no vídeo anterior que a diretoria pretende pagar até dezembro, mas além dessas duas que pode estourar a qualquer momento, é do Matias Rojas e Rodrigo Garro, resultando em novos transfer ban, o Corinthians correndo risco aí de perder pontos no Brasileirão e se acumular ainda mais até ser rebaixado no Brasileirão. Então a gente tem todas essas informações no vídeo que eu soltei anterior a esse, mas a Lili Nascimento, tanto quanto os outros setoristas, trazendo também todas essas informações e informações aí
do setor esportivo do Corinthians. Tem a volta aí de Carride e André Ramalho para as próximas partidas. Se você gostou do vídeo, fiel, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Valeu!